Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de hardware do meu canal Especialista em TI. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Otávio Júnior e o que vocês vão aprender nessa aula 3? Vocês vão aprender as funcionalidades de três principais componentes do computador. Quais são eles? Não é a placa-mãe que eu vou falar hoje. Eu vou falar do processador, que é exatamente isso que fica aqui. Eu vou tirar ele e mostrar para vocês, né? Deixa eu estar um pouquinho longe, mas... mais ou menos aqui, ó. Enfim. Esse é o processador. Aqui eu tenho a memória RAM. Não, o jeito que eu estou pegando na placa não pode ser pego dessa forma que eu estou pegando. Simplesmente eu estou pegando assim porque essa placa aqui já está queimada. Tudo bem? E o HD. Isso aqui é um HD, ó. Tá até escrito umas coisas aqui nele aqui, mas enfim. Só para vocês entenderem um pouco. Esse é um HD, eu vou mostrar depois algumas fotos no computador. Fica até mais fácil de mostrar. Mas o que vocês vão aprender exatamente? Vocês vão ver como funciona a comunicação do processador, que é a principal peça do computador, né? Que a gente fala, o processador é o cérebro do computador, é isso mesmo? Sim, o processador, que é esse aqui, ó. Deixa eu só tirar para mostrar para vocês. Só um segundo, só. Olha só, aqui eu tenho um processador. Tá vendo? Uma peça pequena, ó, como vocês podem ver. Essa é a principal peça do computador. Aí depois nós temos essa peça. Aqui eu tenho uma memória RAM. Estão vendo? É claro que a memória RAM e processador existem diversos tamanhos. Por exemplo, notebook é de um tamanho, o computador é de um tamanho, o próprio... sei lá. O HD também, né, tem os tamanhos, né? Como vocês podem ver, ó, esse aqui é um HD de computador. Vocês não vão colocar um HD desse tamanho no notebook, é um outro HD. Certo? Enfim, como que funciona o processo? Eu vou mostrar para vocês no computador para ficar uma coisa mais fácil de entender. Todas as aulas que vocês veem nesse curso, inclusive o cronograma, são de minha autoria. Eu não estou copiando nenhum roteiro de nenhuma escola. Como eu já falei para vocês na primeira aula, eu sou especialista em hardware, mas eu não quero ficar aqui muito me apresentando. Se vocês querem saber mais sobre mim, entra no meu site, que é especialistaemti.com.br, e vai aqui no sobre o site. Tem um vídeo meu que eu me apresento. Assim vocês vão saber um pouco mais sobre mim. E eu peço ajuda de vocês, né, que a gente vai começar esse vídeo agora, tá bem interessante, que vocês curtam esse vídeo, comentem dizendo o que vocês acharam, e caso não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, e também não se esqueça de marcar os sininhos das notificações para saber quando vai sair meus próximos vídeos, você já está antenado ali. Bom, agora vamos ver essas peças no computador, como que elas apresentam, né, como que elas são vistas. Então, a primeira coisa, eu vou ensinar vocês a estar vendo qual que é o processador do seu computador ou notebook e também o quanto você tem de memória. Para isso, vocês vão segurar a tecla Windows, apertar a tecla R, aí vocês vão digitar aqui, ó, Ctrl System, dessa forma, ó, Ctrl espaço System, dá Enter. Aqui vocês já vão ver, ó, processador, que nem no caso meu, ó, Intel Core i5 7600. O que significa isso? Que meu processador é de uma 7ª geração e é um Core i5. Outra coisa, memória RAM, no caso aqui eu tenho 16 GB. Tem outras funcionalidades aqui que eu poderia dizer, mas não é o objetivo da aula de hoje. Eu quero mostrar para vocês como vocês veem qual é o processador e quanto de memória. No caso aqui já vimos isso. Vou ter uma aula assim de mostrar os processadores, explicar certinho, vai ter uma aula profunda deles, mas agora eu quero explicar a funcionalidade, a comunicação entre eles. Vou fechar aqui essa tela. O seu HD, como você faz para saber que HD que você tem? Então você vem aqui com o botão direito, ó, no menu iniciar, o botão direito, você vem aqui, ó, gerenciamento de disco. Reparem aqui, ó, que eu tenho disco 0 e disco 1. De vocês pode ser que você tenha somente um disco ou normal, porque eu tenho um SSD e um HD. No caso, eu tenho um SSD aqui, ó, tá vendo, 223. Lembra da primeira aula que eu mostrei do SSD de 240 GB, que ele aparece menos e tudo mais. E aqui eu tenho um HD de 2 teras, ó, tá vendo, 1863. Estão vendo? Então, por isso que é importante vocês terem assistido a primeira aula para entender melhor isso daqui. E são apresentados, né? Como eu tenho aqui a unidade C, que ela, né, não é mapeado que a gente fala, né? É uma letra, né, para unidade caminho, que é o AC, e tem aqui o F, que é o meu segundo disco. Até aqui tudo bem, né? Então vocês já viram que eu tenho o processador um i5 7600, e vocês viram também que eu tenho
16 GB de memória, certo? Mas como que funciona a comunicação entre eles? Quando você... uma outra coisa que vocês vão aprender muito hoje, segura a tecla Windows, aperta o R, vocês vão estar aqui, ó, Task MGR, dessa forma. E vocês vão dar Enter. Aqui vocês vão cair direto no gerenciador de tarefas. Existe uma outra forma de entrar no gerenciador de tarefas, que muitos já conhecem, que é segurar a tecla Ctrl Alt Delete. E após vocês vêm em gerenciador de tarefas. Na verdade, no curso de hardware, vocês precisam entender que existem diversas formas de você chegar num único caminho, né? Ou então, para um problema, existem diversas soluções, né? N soluções, como nós dizemos. E aqui no gerenciador de tarefas, deixa eu ampliar aqui para explicar melhor. Eu vou aqui em detalhes. Vocês estão vendo tudo que está aqui, ó? Esse monte de processo? Geralmente quem vê isso aqui pela primeira vez fica assustado. Nossa, tem todos esses processos aqui no meu computador, por que tem tudo isso? Tudo isso aqui que vocês estão vendo, ele está alocado na memória. É legal aqui que eu vou abrir esse guia aqui, para vocês verem, ó. Ó, memória conjunto... Ó, memória conjunto de trabalho privado ativo. Esqueçam esse nome. Mas vocês precisam saber que tudo isso daqui está alocado em memória. Como que funciona? Tudo que vocês têm no computador, tudo que vocês armazenam, é armazenado no HD. Como assim armazenado no HD? Ou no SSD, tanto faz. Eu vou ter uma aula específica dos dois. E vocês vão entender também nessa aula por que o SSD acaba sendo mais rápido que o HD. Vocês vão entender que sim, o SSD eu entendo que ele faz milagre, ele deixa um computador lento rápido, mas vocês vão entender nessa aula que o SSD não é a peça principal do computador. Vou segurar a tecla Windows, apertar o E, ele vai cair exatamente aqui. Eu vou aqui, ó, este computador ou meu computador, pode ser que apareça no caso se você tiver Windows 7. Então aqui eu tenho referenciado minha unidade C e minha unidade F, como eu falei para vocês, que é o meu SSD e aqui o meu HD. Então tudo que eu tenho no meu computador, ele está armazenado ou no meu SSD e no meu HD. Quando eu quero abrir um programa, o que ele vai fazer? Ele vai jogar para a memória, que é exatamente esses processos que vocês estão vendo aqui. E ele vai alocando. Olha só o tamanho. Lembra da primeira aula que eu ensinei você de kilobytes, megabytes e tudo mais? Então, tudo isso aqui vai alocando. Ó. Certo? Eu vou mostrar para vocês. Ó, vou abrir o Word. Ó. Aqui, ó, o Windows R, por exemplo. Ó. WinWord. Vocês vão ver que ele vai ficar alocado também ali. Cadê aqui? Deixa eu mostrar para vocês aqui. WinWord. Olha só, em execução, o WinWord aqui, ó. Aqui dá aproximadamente uns 30 megas. Estão vendo? Vou abrir um navegador. O Edge aqui, ó. Abri o Edge. Olha só, ele abriu um monte de coisas, ó. Estão vendo? Ó, daí tudo isso aqui somando, ele dá o que o Edge tá. Então muita gente fala, eu vou abrir várias abas, né? Quanto mais... Se eu for abrindo abas aqui, ó. Dá um exemplo, eu vou entrar nos sites aqui, ó. Especialista em TI. Vou entrar aqui no YouTube. Quanto mais eu vou abrindo, olha só, tá vendo? Certo? Mas afinal, quanto mais memória RAM eu ter, mais rápido meu computador vai ser? Não, tá? Não é assim. Como eu expliquei para vocês, o principal é o processador. Tudo quando vocês abrem, quem vai processar tudo isso é o processador. Então, para ele trabalhar, ele tem que alocar na memória. Mas de onde que ele vai tirar aquelas informações para ele poder trabalhar? Lembre-se, não é tirar. De onde ele vai pegar para ele poder trabalhar? Ele vai pegar de onde está armazenado, que é o HD. Certo? Então, a partir do momento que ele pegou do HD e jogou para o computador, ele vai começar a trabalhar. Por que que o HD, às vezes você pega um computador e a pessoa fala assim, o meu computador ele é lento para iniciar, porém depois que iniciou vai rápido. Nesse momento que o Windows está carregando, vou mostrar para vocês aqui, ó, tá vendo esse monte de processo, SVC host, Winit, a maioria dos processos aqui, basicamente mais de 80% dele, é mais ou menos isso, é tudo do Windows. Ó, Explorer, tá vendo? Tem muita coisa aqui. Então, tudo isso que vocês estão vendo é o Windows carregando. Então, antes de o computador iniciar e tudo mais, o processador vai lá,
pega do HD, joga na memória RAM, que é o Windows carregando. Carregou tudo, já está aqui. Aí, a partir disso, o computador fica rápido. Por quê? Já está lá na memória o que ele precisa, certo? Aí depois vocês vão e abrem o Word, abriu rápido. Por quê? O Word, para abrir, que eu não mostrei para vocês lá, dá 30 megas. Então, para ele pegar aquela informação do Word e jogar para a memória, é rápido. Diferente de pegar o Windows, que vai, tipo, sei lá, uns 2 gigas até mais. Entenderam mais ou menos a diferença? Que mais que eu quero falar? Quer ver aqui, ó. Vamos lá. O que eu estava falando, né? Precisa ser. Quanto mais memória, mais rápido vai ser meu computador? Não, não vai ser. Eu vou explicar o porquê. Aqui nos guias, ó, eu estava em detalhes. Eu vou aqui agora em desempenho. Aqui é a minha memória RAM. Reparem que eu tenho 16 gigas. Né? Por que eu tenho tudo isso? Porque como eu edito vídeos e, enfim, né? Até às vezes jogo alguma coisa, então eu quero ter o máximo de memória possível. Mas olha o meu uso. Eu estou gravando um vídeo. Eu não estou passando de 5 gigas, eu estou com 4,2. Então, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, se eu tiver, por exemplo, 6 gigas e se eu tiver 16, que é o que eu tenho, vocês sabem qual que vai ser a diferença de desempenho nesse andamento que eu estou fazendo? Nenhuma, nenhuma. Então, por isso que eu falo que a maioria dos usuários, por exemplo, se você navega na internet, ó, vamos abrir aqui, né? O pessoal está falando, eu abro várias abas. Vamos lá, vamos abrir, ó, especialista, YouTube. Ó, reparem que ele está aumentando, ó. Está aumentando, tá vendo? Do pessoal que fala, sei lá, vamos abrir várias. Abrir vários e vários. Sei lá, vou abrir meu site de novo. Ó, tá vendo que ele está aumentando? Eu vou abrir o Chrome agora. Mesma coisa, ó, especialista. Ó, 5 gigas. Olha o quanto eu abri, olha o que eu estou gravando vídeo. Pra vocês terem ideia, o programa que eu gravo vídeo aqui também está ocupando bastante espaço. Mas, enfim, ficar falando muito vai ficar o vídeo muito longo. Reparem que eu abri tudo isso e está 5 gigas. Se eu tivesse 6 gigas, o que ia acontecer? De desempenho? E eu tendo 16? Nada, ia mudar nada. Entenderam? Então, com isso eu quero chegar para vocês que não adianta para o pessoal falar, eu vi um notebook com 12 gigas e outro com 8, eu vou pegar com 12. Para quê? Entendeu? Não faz sentido. Eu só vejo a necessidade de um upgrade de memória quando vocês veem exatamente aqui nesse guia de desempenho, você vê que está passando do que você tem de uso de memória. E agora vamos lá, por que o computador fica lento quando tem pouca memória? O processador, ele é tudo bem, vocês já entenderam que é a principal peça. A memória, tudo que vai abrir tem que jogar para a memória, certo? A memória, o acesso do processador à memória é muito rápido. Porém, o acesso do processador ao HD é lento. E quando acaba a memória RAM, é feito o quê? É feita uma memória virtual. E essa memória virtual, ela é simulada onde? Ela é simulada no HD. E lembre-se, o HD é lento. Então, muitas vezes, quem está executando aqui a memória RAM muito, começa a ver, sei lá, aqui, de repente aqui está a memória 100%, né? Aí começa o disco também a ficar 100%, porque ele começa tudo a simular a memória virtual no HD. Aí o computador fica carroça. Aí, de repente, aquela luz vermelha do seu gabinete lá, que é a leitura do HD, a gravação dele, né? Fica direto, sem parar de ler. Então é exatamente isso. Então, quando vocês veem que aqui está perto do tanto de memória que você tem, aí sim é legal você fazer um upgrade de memória. Nossa, essa aula é muito importante por causa disso. Consegui chegar onde eu queria. Então, parem com isso de querer ter muita memória, que de repente o seu uso, eu navego na internet, eu abro o Word, Excel, né? Às vezes não passa nem de 3 gigas ali o que você está fazendo. Entenderam que legal? Então dá uma olhada aqui, ó, o que vocês estão fazendo, né? Como eu falei, ó, segura até com Windows R, perdão, task mgr, desse jeito, ó, dá Enter, né? Ok. Vai abrir aqui, vai no guia lá, desempenho, vocês vão já vão ter uma noção melhor. E vamos lá, por que o SSD faz o computador ficar mais rápido? Eu quero que vocês entendam que não são todos que têm que ter SSD. O preço de uma peça de um SSD de 1/4 do tamanho de um HD é o mesmo valor do HD. Como assim? Um HD de 1 TB e um SSD de 256 GB é quase o mesmo valor. Entenderam?
É legal sim, eu acho muito bom quando vocês têm o SSD e o HD, que eu acho a combinação perfeita, que é o que eu uso aqui, mas não quer dizer que todo mundo tenha que ter isso. E reparem exatamente o que eu falei, quando você tem um computador lá, ou notebook que seja, ele demora para iniciar. Por quê? Porque vai pegando do HD, jogando na memória, depois vai rápido. Então, se você quer que inicie mais rápido, você vai, de repente, você pode sim fazer um upgrade de SSD. Olhem só, isso aqui é um HD aberto. Então, para abrir um arquivo do seu computador, ele tem que fazer dezenas, às vezes centenas de rotações para abrir aquele determinado programa ou aquele determinado arquivo. Isso demora um pouco. Já o SSD, ele é um chip de memória, tô vendo, ó. Tá vendo quantas memórias dentro dele, ó? O SSD é dessa forma. Então, o SSD, a leitura e gravação dele é muito mais rápido do que o HD, certo? Só que uma coisa muito errada que está acontecendo, eu estou vendo muita gente falar assim, vou pegar de repente um notebook ou um computador com processador bem lento, um Celeron no caso, e vou colocar um SSD mais rápido nele, que tem dois tipos de SSD, né? Tem o SSD M2, por exemplo, vamos falar do M2. Tem o padrão SATA e o padrão NVMe. O NVMe é mais rápido, só que muita gente acha que vai colocar e vai ser milagre. Não, milagre o SSD faz, mas quero dizer assim, vai ser tudo que o SSD ele processa. Não, o SSD não processa. O SSD é um dispositivo de armazenamento. Então, o que vai acontecer? Ele vai iniciar mais rápido, mas a partir do momento que o processador tirou a informação lá do. Tirou não, né? Pegou as informações que está lá no SSD e jogou para a memória, é aquilo. Então, o SSD vai fazer as coisas iniciarem mais rápida. Entenderam? Mas a partir do momento que elas já forem iniciadas, que elas já foram alocadas na memória, o SSD não está mais trabalhando, entenderam? Então, por isso que não tem muita diferença, dependendo do que você quer fazer, de repente pegar lá um notebook e falar assim, eu vou colocar um NVMe no meu Celeron e ele vai ficar muito rápido, vai ficar rápido, mas não vai ter tanta diferença de você colocar um padrão SATA. Consegue entender? Porque ele já vai fazer, o SATA já vai fazer iniciar muito rápido. Lembre-se, o SSD ele não é um processador, ok? Ele só serve para armazenar. Então ele vai se entregar rápido para o processador, né, para ele jogar para a memória RAM, mas ele não vai estar processando as coisas, vai estar tudo na memória. Então não confunda as coisas. Veja exatamente isso que eu expliquei, que a parte de, não adianta você ter o máximo de memória possível, que o computador não vai ficar mais rápido. Você tem que ter exatamente para aquilo que você precisa. Lembrando, sinceramente, a maioria dos usuários não passam do uso de 6 GB. Eu mesmo aqui não estou passando. Então não tem o porquê. Por exemplo, eu vou fazer um upgrade lá no meu Samsung Book E30, né, que eu mostrei a aula passada. Ele tem 4 GB, eu vou colocar mais 8. Para quê? Você não vai usar mais de 8 GB. Não vai mudar em nada o desempenho. Você simplesmente vai gastar mais. Certo? A não ser que o preço está quase igual. E tudo bem você investir um pouco mais, mas não vai ter diferença. Certo? E o SSD é isso. Ele é igual ao HD, é para armazenar. Ele vai entregar mais rápido sim para o processador jogar para a memória, mas a partir do momento que já jogou, não vai ter diferença, entenderam? Então, daí bastante olhem bastante isso daqui, certo? E para finalizar, o que eu quero dizer? Por que que um notebook, por exemplo, com pouca memória RAM e com SSD, ele acaba ficando rápido? Lembra que eu falei para vocês que quando tem pouca memória, ele começa a simular a memória virtual no HD, certo? Então não tem HD, tem o SSD, ele vai simular a memória virtual no SSD. O SSD ele é mais lento que a memória, né? Tanto o processo do SSD quanto o acesso do processador à memória. A gente vai ainda ter uma aula falando de velocidades, né? Mas eu quero que vocês entendam que o SSD, dependente do acesso do processador ao SSD, é mais lento do que, menos rápido no caso, né? Do que é um acesso do processador à memória. Então, acabou-se a memória RAM, ele vai fazer o quê? Esgotou, né? Ele vai simular a memória virtual. Então eu tenho um SSD. O SSD não é mais rápido que o HD. Aí assim você não sente tanto a lentidão com o SSD, como você sentiria com o HD se esgotasse a sua memória RAM. Então o SSD ele acaba fazendo um certo milagre. Mas minha indicação é essa: SSD é ótimo para iniciar, mas não quer dizer que você tem que ter ele para tudo. Eu sim aconselho que tenha os dois, se possível,
mas cada um usuário tem um tanto, às vezes você não usa tanto para armazenar. Olhem, do mesma forma que eu mostrei o tanto de memória RAM que vocês estão usando, reparem também o quanto você usa para armazenar. No caso aqui o Windows Z, né, que eu mostrei para vocês, se vocês forem meu computador ou este computador, você vai ter o seu disco local, provavelmente vai ter uma partição só. Isso aqui são partições, né, ou discos que sejam. Então aqui eu tenho, tá vendo? Eu uso bastante, ó. Eu tenho SSD, ó, eu tenho de 240 gigas, né? Ó, reparem que eu tô com basicamente 10% livre, certo? Já aqui no meu HD, ó, que eu tenho de 2 teras, eu estou usando quase metade já. Então esse é o meu uso, mas de repente o seu uso é pouco. De repente você vê lá, eu tenho HD de 1 tera, eu estou usando 50 gigas só, né? Você está usando nem 10% dele. Então para que você vai ter você vai querer comprar um outro notebook com SSD de 512 gigas? Para quê? Um de 128 gigas já te atenderia, um de 256 está de ótimo tamanho. Então eu quero que exatamente que vocês entendam isso. Eu sei que a aula ficou um pouco longa, por favor, não me xinguem, tá? Mas eu quis trazer um conteúdo bem interessante para vocês, espero que vocês tenham gostado. Cadê aqui? Que eu mostrar. Ah, tá. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Me diga o que vocês acharam, que é muito importante. Como eu falei, essa foi a terceira aula do curso de hardware, né? Eu quis mostrar funcionalidades desses três componentes, que é processador, memória e HD, né? Ensinar um pouco da diferença do HD para o SSD e vocês saberem para o que é e para que serve, não sei o quê. Bom, é isso, pessoal. Gostaram dessa aula? Peço muito ajuda de vocês, que vocês curtam, comentem, se puder até compartilhar também. Se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito. E é isso aí, até a próxima aula. Um abraço a todos.